Um bom anoitecer, amados irmãos, ligado ao corpo do Mashiach, um bem-vindo a Querrilar de Comunhão. Como de sempre, temos um horário marcado aqui, todo começo do anoitecer de domingo, assim conforme o Pai tem nos dado essas oportunidades. Então, todos sejam bem-vindos a esse exato momento, mais um momento de comunhão da Querrilar do Mashiach. Boa anoitecer a todos os amados irmãos que vêm chegando conosco, vem chegando lento aqui para mim, mas na conformidade que vem chegando, a gente vai saudando os amados irmãos aqui. O mais importante é termos essa consciência que é necessário estarmos unidos no corpo do Mashiach. Os dias são maus, as horas se findam e precisamos demonstrar essa unidade, esse carinho em nome de Yahshua. Bem-vindo, querida irmã Eli. Que o Eterno abençoe a ti e toda a sua casa. Querido irmão Jorge Barros. Bem-vindo, querido amado irmão. Querida irmã Josiane Barros e toda a família Johnny. Um forte abraço a todos os amados irmãos aí. Irmã Simone Marcal. Bem-vinda, querida irmã. Irmão João Fernando. Bem-vindo, querido irmão. E todos os amados irmãos, como de costume, vem chegando conosco. Querida irmã Edmeia. Nossa amada irmã de Volta Redonda. Bem-vindo, querida irmã. Que o Eterno continue abençoando a ti e toda a sua casa. Como de sempre, já vai providenciando aí um papel, uma caneta, para a gente estar anotando aqui alguns textos referência. Irmão Cris, de Al, bem-vindo, querido irmão. Querido irmão Chiquinho, querida irmã Rose, bem-vindo na Querrilar de Comunhão. Querida irmã Maristela, bem-vinda, querida irmã, na comunhão do corpo do Mashiach. E todos os amados irmãos que assim tem esse compromisso de estar aqui conosco, para junto aprendermos, para junto examinarmos a Escritura com o auxílio do Ruach Kadosh. Sem ele, nada podemos fazer. Querida irmã Michele Lima, todos bem-vindos na Querrilar de Comunhão. Querido irmão João Carlos de Souza, bem-vindo, querido irmão. Nosso amado querido irmão Ajanailton, bem-vindo, querida irmã. Querida irmã Maria Suelen, bem-vinda, querida irmã. Todos os amados irmãos, se sintam abraçados, se sintam aí. Um forte calor aqui desse irmão Roberto. Irmão Edmar Martins, querido irmão Celso, Carlos e todos os amados irmãos que estão sempre conosco. Irmã Lucinha Lima, querida irmã Orildes de Vargas, nossa querida irmã Eunice de Franca, Grande São Paulo, e todos os amados irmãos que vêm chegando. Um abraço muito grande para os irmãos de Portugal, os irmãos da África, querida irmã Deusa. Querida irmã, forte abraço, um beijo no seu coração. E todos os amados irmãos que vêm chegando aí, como de costume já adquirido. Tá bom, meus amados irmãos? Pega aí um papel, uma caneta para a gente estar escrevendo algumas coisas aí. Querido irmão Nivaldo Oliveira. E todos os amados irmãos que vêm chegando, para a gente hoje estar falando aqui de algo que o Pai assentou no nosso coração. Nós vamos abrir uma série agora, falando das cartas a Querrilar do Mashiach. E a nossa temática hoje é uma carta para Querrilar do Mashiach. E não só essa, como outras e outras cartas. Se assim o Pai nos permitir, nós vamos estar aqui extraindo algumas lições na noite de hoje. Então eu quero orar com os amados irmãos nesse exato momento, em nome de Yahshua, soberano e eterno, Criador dos céus e da terra. Te louvamos, te adoramos e declaramos a nossa total dependência de Ti. Nesse momento, entrando na Tua presença, na total dependência do Teu amor, das Tuas revelações, venha nos ensinar, ó Pai, venha agraciar-se de cada um de nós, enquanto estivermos aqui nesse momento de comunhão, reunido nesse horário, ó Pai, que Tu estabeleceste para nós, junto com todo o corpo do Mashiach, aqueles que podem e aqueles que mais tarde também irão ver essa live, que possamos sentir o mesmo calor, a mesma unidade, a mesma humildade e possamos estar recíproco para receber aquilo, não que o irmão Roberto tenha a oferecer, porque eu não tenho nada, mas o Teu Ruach Kadosh, sim, tem a nos oferecer. Edifica o corpo do Mashiach, tira as dúvidas, as arestas, os embaraços, que nós possamos caminhar saudável espiritualmente na Tua presença, Pai. E que a Tua palavra vá nessa noite, cumpra-se
o propósito, o objetivo a qual está sendo enviada no corpo do Mashiach. É essa oração que nós te pedimos fervorosamente, no nome de Yahshua Mashiach, enquanto nós aqui tivermos, falando do teu amor, da tua palavra, que a cura venha, Pai, que a libertação ela venha acontecer, que correntes possam ser partidas, grilhões possam ser esmiuçados, cadeias abertas, Pai. Sabe, vida e vida, ô Pai amado, com alegria, vida na tua presença. É isso que nós te pedimos nesta noite, Pai. Que a nossa família continue sendo mais que abençoada, liberta os nossos da cegueira, da incredulidade e que o teu amor possa superar todas as limitações de cada um de nós. É isso que nós te pedimos orando nesta noite, em nome de Yahshua Mashiach, nome que nos foi dado abaixo do céu, nome poderoso, Pai. Sê conosco, toma o primeiro lugar nas nossas vidas, tome o primeiro lugar da fala nessa live. Transmita-nos, ó Pai, com simplicidade, com humildade, que nós viemos desaparecer e que tu venha aparecer nesta noite para o teu povo. É isso que nós te pedimos, sinceramente, para louvor do teu nome. Bom, amados irmãos, hoje nós queremos falar das cartas que Shaul, usado pelo Ruach Kadosh, endereça a Kehilah do Mashiach. Essa carta é carta viva, ela continua ainda com todo vigor, com toda orientação e nos instruindo para uma vida de aperfeiçoamento nessa caminhada terrena. Então, a carta aos Filipenses é hoje que nós vamos falar, as cartas que foram enviadas a Filipenses. Então, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. E hoje eu quero abrir essa nossa caminhada a respeito das cartas endereçadas a Kehilah, falando um pouco do capítulo 3 da carta que foi endereçada aos Filipenses. Carta aos Filipenses foi escrita por Shaul, você já sabe, durante sua prisão em Roma. Onde ele escreveu essa carta, irmão Roberto? Num escritório, com o comodismo de um ar-condicionado, de uma boa mesa, de uma boa escrivania. Não. Onde ele escreveu, irmão Roberto? Na prisão, no Chilindró, quando ele estava em Roma, por volta do ano 60 a 61, depois do Mashiach, depois de Yahshua, conforme o relato de Atos dos Apóstolos no capítulo de número 28. Trata-se de uma das conhecidas cartas da prisão, ao lado de Éfeso, de Colossenses e Filimon. Ele escreveu todas essas cartas quando ele se encontrava nesse ambiente hostil, preso. Então ali, ele tomado pelo Ruach Kadosh, ele é inspirado a escrever algo tremendo para Kehilah do Mashiach. Dentre essas cartas, Filipenses fala muito a minha particularidade. Eu gosto muito de meditar na carta aos Filipenses. Você quer aprimorar-se na sua caminhada? Você quer deixar ser lapidado por toda a palavra do nosso Abba Pai? Começa a ler as cartas e começa a pedir ao Pai entendimento, discernimento e viva dia após dia, momento após momento, as experiências que esta carta, endereçada para Kehilah do Mashiach, ela tem algo tremendo que pode transformar as nossas vidas. Então, a cidade de Filipos, nós precisamos entender como era o cenário daquela época. Então, vamos para um contexto histórico para que a nossa mensagem ela fique uma mensagem sólida dentro de tudo aquilo que a gente quer falar. Então, vamos falar um pouco do contexto histórico dessa cidade de Filipos. A cidade de Filipos era uma colônia, para quem não sabe, romana. Então, na região da Macedônia, fortemente marcada por orgulho. Era uma cidade que tinha um problema e algo que predominava era o que, irmão Roberto? Orgulho cívico e influência militar. Então, por que essa colônia de Filipenses ela tinha um orgulho, uma soberba? Porque ela tinha
uma influência de ex-militares. Muitos ex-militares moravam ali. Muitos dos seus habitantes eram veteranos do exército de Roma. E a cidadania de Roma era motivo de grande honra. Naquela época eles priorizavam muito isso. Eles queriam essa honra. Então a cidade de Filipe era uma colônia, né, de Roma, na região da Macedônia. E fortemente marcada por orgulho cívico e influência militar. Muitos dos seus habitantes eram veteranos do exército de Roma e a cidadania de Roma era motivo de grande honra. Por isso, quando Shaul fala sobre cidadania nos céus, lá em Filipenses capítulo de número 3, no verso 20, ele toca diretamente naquilo que os filipenses mais valorizavam. Então precisamos entender um pouco de honra e não fazer dessa honra um orgulho besta, um orgulho de vaidade. Mas o Pai sempre usou essas características de usar momentos, lugares que ele se aproveitava até do comportamento daquelas pessoas para deixar legados de ensinamento ao corpo do Mashiach. Então você está sabendo, você está aprendendo junto aqui hoje, que a cidade de Filipos era uma colônia romana, onde muitos daqueles moradores tinham orgulho. E o orgulho por quê, irmão Roberto? Tinham muitos veteranos, soldados do exército de Roma, que moravam ali. Então eles tinham aquilo como uma cidadania, né, que trazia orgulho àqueles moradores de Filipe. Então precisamos entender porque Paulo agora ele vai escrever a carta para esses irmãos, para aquele lar que ele implanta lá, e ele, aproveitando de todo o contexto histórico, ele vai deixar legados tremendo aqui para o nosso caminhar. Então Shaul inicia com um lembrete àqueles irmãos. Ele vai escrever a carta no capítulo de número 3, no verso 1 seguinte: alegrem-se no soberano Ial. Filipenses capítulo 3 e 1. Então, quando eu começo a ler a carta começa a dizer para mim, Roberto, Rubens, Paulo, Soraya, Renata e os demais irmãos que aqui estão, alegrem-se em Ial. Possa ser que o meu momento não esteja tão bom, o seu momento não esteja tão bom, talvez o momento de muitos de nós que estamos aqui agora, nesse exato momento de comunhão, possa não ser um momento tão bom, mas essa carta endereçada para o corpo do Mashiach, para aquele lar do Mashiach, começa a dizer no capítulo 3, no verso 1, alegrem-se em Ial. Então, para que você tenha compreensão, a primeira coisa que eu preciso é começar a manifestar é o que, irmão Roberto? Alegria em Ial. Não sei o que você está passando, não sei o que aconteceu no dia de hoje, no decorrer da semana, mas eu quero abrir essa carta recapitulando aquilo que Shaul escreve ao capítulo 3, no verso 1. Alegre-se em Ial. Essa é uma constante, né? Essa é uma constante na carta. Você vai ver vários versículos dizendo alegre-se, 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 mostrando que a alegria não depende das circunstâncias, mas da nossa relação com o Mashiach. Essa alegria não é porque a minha conta bancária está recheada. Essa alegria não é porque eu tenho bens materiais, bem administrativo. Essa alegria não pode apenas ser porque a minha família é bem sucedida. Essa alegria não pode ser apenas porque eu comi bem hoje, me alimentei, eu tenho saúde. Não, essa alegria é por ter Yahshua o Mashiach como resgatador da minha alma. Essa alegria é em saber que o meu nome está escrito no livro da vida. Essa alegria é saber que eu caminhando com Yahshua, eu tenho a garantia de ser mais do que vencedor.
Logo em seguida ele faz um forte alerta também a Querilar. Cuidado com os cães, com esses que praticam o mal, com a falsa circuncisão. Filipenses capítulo 3, versículo de número 2. Ele começa dizendo: Roberto, tem alegria. João Fernando tem alegria. Eli tem alegria. O Wellington tem alegria. Mas, mediante essa alegria, eu preciso te alertar. O quê? O que eu preciso estar alerta? Cuidado com os cães, com esses que praticam o mal, com a falsa circuncisão. Então, na cultura dos Yaldins, lá do passado judaica, cães era um termo depreciativo usado para se referir aos gentios. Aqui Shaul inverte o termo e usa contra os próprios falsos mestres. Olha que coisa interessante, do judaísmo, que estavam infiltrados na Querilar do Mashiach. Eles ensinavam que para ser aceito por Ial era necessário cumprir rituais como a circuncisão. Hoje, muitas pessoas querem aplicar valores terrenos, costumes terrenos, ao corpo do Mashiach, como se isso nos garantisse um lugar na presença de Ial. Então, Shaul ele vai dizer: olha, eu preciso alertar vocês aí com os falsos líderes, com falsas pessoas que apresentam-se diante do corpo do Mashiach cheio de legalismo, cheio de costume, dotado da religião e da religiosidade. Então não era diferente lá no começo, irmãos. Não era diferente lá no começo. Então Shaul afirma: nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Ruach Kadosh, o Criador, que nós enaltecemos seu nome em Yahshua o Mashiach e não temos confiança alguma na carne. A maior prova disso, que as Escrituras dizem que eu só posso adorar, eu só me torno um verdadeiro adorador quando eu adoro o Pai. É na carne, irmão Roberto? Não. É na minha espiritualidade. Sabe? E em verdade, trazendo à minha mente a verdade, frutificando na minha matéria as boas obras. Então eu começo a glorificar o Eterno através de uma vida espiritual. A verdadeira identidade espiritual não se baseia em ritos externos, mas em adorar a Yahweh pelo Ruach Kadosh e se gloriar unicamente em Yahshua Mashiach. Qual é o motivo da nossa adoração? É agradecer sempre o Pai, estar sempre alegre com o Pai pelo Salvador que Ele enviou, pelo Libertador que Ele enviou, pelo preço que Yahshua disponibilizou-se a pagar para me redimir das minhas culpas e me livrar da condenação dos meus pecados. Então Shaul sabia bem o que era ter títulos, status religiosos. E ele vai dizer: se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Filipenses capítulo 3, versículo 4. Tem muita gente que não conhece o contexto dessa fala. Paulo aqui está falando, eu já expliquei no começo da live, que os cidadãos de Filipe, eles eram orgulhosos, vaidosos. Por quê? Eles eram uma colônia e naquela colônia ali habitava muito ex-militares, muito ex-comandantes do exército de Roma. Então era uma cidade fortificada com militares na reserva. E os habitantes de Filipos se orgulhavam daquilo. Eles achavam aquilo máximo, eles se sentiam garantidos, eles se sentiam especiais, eles sentiam-se diferente. Então, era um tipo de vaidade? Sim, era um tipo de vaidade na sua carne. Então, Shaul, que não era bobo nem nada, era um camarada observador, ele vai pegar agora essa pompa dos filipenses e vai transmitir algo espiritual, colocando-se até muitas das vezes como exemplo. Por isso que ele fala, Shaul sabia bem o que era ter títulos. Então, eles se orgulhavam
de saber que moravam numa cidade que tinha muitos generais, tinham muitos comandantes, muitos centuriões na reserva. Então eles se achavam orgulhosos por morar numa cidade onde havia várias pessoas que tinham títulos militares. Então Paulo agora, que não é bobo nem nada, Shaul agora, ele vai usar agora dessa vaidade para deixar um recado tremendo aos que já estavam na querrilar do Machia. Então ele sabia bem o que era ter título e status religioso. Então ele começa a dizer, no capítulo 3, no verso 4, algo interessante. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. É por isso que ele fala, esse confiar na carne é que ele vai pegar agora um gancho, né? Ele observa as atitudes daquelas pessoas que moravam naquela colônia, então ele vai usar. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda muito mais. Então ele lista os privilégios que ele tinha como pessoa. Era uma pessoa culta, um poliglota, um camarada estudioso da lei. Então ele começa a dizer quem ele era. Ele vai dizer agora a sua identidade terrena. Anotem se você quiser anotar. Circuncidado no 8º dia, ele começa a dizer, seguindo a lei judaica desde o nascimento. Vocês querem falar da palavra? Vocês querem falar da Torá? Vocês querem falar dos profetas, dos Talmudes? Eu conheço muito bem, porque eu sou instruído desde pequenininho. Olha o que ele vai dizer. Pertencente ao povo de Israel, da tribo de Benjamim. Olha, linhagem respeitada. Linhagem respeitada. Um verdadeiro hebreu. Fiel às tradições judaicas. Ó, eu não sou apenas um descendente de Abraão. Eu cumpro tudo aquilo que a Torá. Eu cumpro tudo aquilo que temos como tradição. E ele vai dizer, fariseu, pertenço também, ou pertencia também, um grupo chamado fariseus, grupo religioso, na observância da lei. Quem eram os fariseus? Era um grupo religioso na observância da lei. E ele vai continuar dizendo, perseguidor da querrilar, zelo religioso, levado ao extremo. Eu era tão dedicado no que eu fazia, Shaul falando, que eu cheguei ao extremo. Eu prendi muita gente, eu permiti morte de uma pessoa inocente, Estevão, irrepreensível, quanto à justiça que há na lei. Um padrão de vida acima da média. Esse cara tinha moral para falar. Abaixo de Alcha não vejo ninguém, mas a quem me inspiro nas suas cartas com propriedade e com autoridade, porque ele era um exemplo de pessoas naquilo que ele achava que era certo. Porém, tudo isso, que antes era motivo de orgulho, ele falou, olha, tá vendo? Eu tinha motivo para me orgulhar. Eu tinha motivo para me orgulhar. Eu tinha motivo para ser vaidoso. Shaul agora considera perda. Ele falou, mas tudo isso, irmãos, quando eu conheci Alcha, quando eu começo a receber as instruções de Alcha, tudo isso para mim, todo aquele orgulho de pompa, eu tenho título, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou bacharel, eu sou engenheiro, eu sou poliglota, eu falo vários idiomas, eu sou isso, eu sou aquilo, não vale de nada para o saber espiritual quando nós recebemos e fomos convocados para uma chamada específica para a obra do Machia. Shaul fala, olha, eu tinha título, eu era um camarada renomado, aonde eu chegava, eu arrancava aplausos, carregava comigo uma vaidade, mas quando eu tive um encontro real com o Ruach Kadosh, quando o Machia se revelou para mim, eu tive tudo aquilo como perca.
Porém, tudo isso que antes era motivo de orgulho, vocês se orgulham de morar na cidade de Filipos, vocês se orgulham porque a cidade de vocês está cheio de centuriões na reserva, os comandantes, você se orgulha de morar num condomínio fechado achando que está guardado por seguranças e circuito fechado, você se orgulha de andar num carro blindado, você se orgulha de ter uma casa onde os muros são altos, onde você pensa que salteadores, ladrões e bandidos não vão entrar. Eu quero te dizer para você que esse é um orgulho besta. À luz das Escrituras, você se orgulha por você ser isso, ser aquilo. Não, um verdadeiro Odin, o corpo do Mashiach, precisa eliminar essa lepra chamada orgulho, essa lepra chamada vaidade. Nós precisamos tirar isso. Ah, eu fui, agora não sou mais, agora eu sou aquilo que sou da presença de Yahweh e Alcha. Pega essa visão, Querrilar do Mashiach. Porém, tudo isso que antes era motivo de orgulho, Shaul está falando agora, considero perca. Ele vai dizer no capítulo 3, no verso 7, considerar perda por causa de Alcha. Olha só, considero tudo aquilo que eu achava que era pompa, que era o máximo do máximo, agora para mim uma perca em conhecer Alcha. Eu quero aprender tudo novo, eu quero começar do zero, eu quero que o meu aprendizado, eu quero começar o beabá, eu quero começar com os ensinamentos, com o zelo, com os cuidados, naquelas coisas sutil que muitas das vezes nós não percebemos e tem feito um mal tremendo para a nossa vida. E ele vai além. Considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Alcha, o Mashiach, o meu Salvador. Filipenses capítulo 3, versículo 7. O que mais me chama a atenção aqui é que Shaul não despreza suas conquistas por serem ruins, né? Ele não diz, ele não está desprezando as suas conquistas porque elas foram ruins. Não foram ruins, mas porque diante de Alcha elas se tornam irrelevantes, sabe? Se você conquistou alguma coisa, se você tem conquistado alguma coisa, aleluia, mérito seu, esforço teu, mas diante daquilo que você recebe dos céus, diante daquilo que vem ao seu encontro através do Ruach Kadosh, isso não tem significado nenhum. Isso perde a grandeza. Isso muitas das vezes perde o encanto. Se tornam irreverentes. E é como se ele estivesse dizendo, tudo que me fazia sentir importante agora parece lixo, quanto comparado com o valor do conhecimento de Alcha. Olha que coisa interessante. Aquilo que eu tinha a maior vaidade de saber, de falar, quando eu recebo as revelações do Pai através da sua palavra, quando eu recebo o carinho, o amor, quando eu tenho a promessa, tudo aquilo que eu conquistei, tudo aquilo que eu galguei, tudo aquilo que eu construí, passa a ser um tanto insignificativo diante da grandeza do reino dos céus. Shaul deixa claro que abriu mão da justiça baseada em méritos pessoais, né? Tem gente que fala assim, irmão Roberto, eu não merecia isso. A gente vai falar isso a vida toda enquanto estiver aqui. Eu não mereço isso. Quem sabe se merece ou não merece é o Pai. Nada acontece por acaso. Nós falamos semana passada, semana retrasada, sobre a dor da injustiça. Muitas das vezes nós nos sentimos injustiçados, mas muitas das vezes o Pai permite determinadas situações para nos treinar, para avaliar o nosso caráter, para avaliar a quem verdadeiramente nós cremos e como nós vamos nos suportar mediante essas situações. Shaul na prisão, não estava em nenhuma escrivania, nenhuma sala com ar-condicionado, não havia conforto nenhum. Ele observa o comportamento daqueles irmãos de Filipenses e ele começa a escrever uma carta aos Filipenses
mediante aquilo que ele notou, aquele orgulho que eles tinham, né, de morar naquela colônia. Achavam que estavam cercados de segurança, de privilégios, etc, etc, devido à titularidade daquelas pessoas que moravam ali. Então ele começa a escrever essa carta com muita propriedade. Olha que coisa interessante. Ele agora vai abrir o coração para aqueles irmãos. No capítulo 3, no verso de número 10, quero conhecer a Yahusha. Olha só, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Oh, meu Pai, que carta é essa, irmão Roberto, que tu tá lendo? Filipenses 3, 10. Vou largar a minha titularidade, vou largar toda a minha vaidade, vou largar toda a minha habilidade, não vou me envaidecer por tudo aquilo que eu conquistei até a data presente, mas eu quero viver uma realidade, quero conhecer a Yahusha. Quero conhecer a Yahusha, e não superficialmente como muitos aí já estão conformados. Não, já sei o nome, irmão Roberto. Quem pensa assim está por fora. Precisamos conhecer a Yahusha na sua íntegra. Ao poder da sua ressurreição. Precisa entender o poder da sua ressurreição e participação em seu sofrimento. Se hoje você está gemendo, se você está passando por alguma injustiça, não teve ninguém mais como exemplo, como Yahusha, como Shaul e os demais apóstolos que passaram por tanta injustiça. Mas ele falou, quero passar por isso. Quero passar? Quero. Ninguém quer passar por injustiça. Ninguém quer passar por sofrimento. Ninguém quer passar por vergonha. Todos pedem, ora para me livrar isso. Irmão Roberto, ora para me livrar daquilo. Fulano, ora para mim. Ou vou pedir oração a Querrilar para me livrar disso, para me... Irmãos, Shaul aqui está pedindo, eu quero passar pelos sofrimentos. Eu quero ser lapidado como um soldado aprovado por Yahusha, através da minha caminhada espiritual. Conhecer a Yahusha aqui não é pensar, ter informação, mas uma experiência profunda de relacionamento que envolve essa fala aqui agora. Ele fala que quer experimentar o poder da ressurreição. Quem quer aqui? Por que você quer ser arrebatado? Porque aqueles que partem na esperança da ressurreição, que reconhecem o sacrifício do madeiro, por que quer passar por essa experiência? Shaul está falando. Experiência ao poder da ressurreição. Compartilhar os sofrimentos de Yahusha. Tornar-se semelhante a ele em tudo, inclusive na morte. Há uma proposta para o corpo do Mashiach. Aquele que perder a sua vida por amor a Yahusha e o seu evangelho, ganha-la-á. As pessoas querem, nós muitas das vezes queremos uma vida de facilidade. Mas aqueles que vêm para o reino, que procuram ou se esforçam viver o reino, vão se deparar com situações adversas. E Shaul aqui está agora escrevendo uma carta para os filipenses. Já que vocês querem se orgulhar de alguma coisa, se orgulhem por passar por sofrimento. Orgulhem-se em querer ter característica do Mashiach. Se orgulhem em saber que mesmo que você morrer na sua matéria, mas você tem uma promessa de ressurreição. Experimentar o poder da ressurreição. Compartilhar os sofrimentos de Yahusha. Tornar-se semelhante a ele em tudo, inclusive na morte. E aí ele vai dizer o objetivo final no verso de número 11 do capítulo 3. O motivo final, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Essa é a promessa. Esse é o triunfo. Alcançar a ressurreição dentre os mortos. Triunfar, vencer. E ele começa a escrever no verso de número 12. Shaul reconhece. E ele vai dizer, não que eu já obtive tudo isso, meus amados irmãos, ou tenha sido já. Não. Mas ele vai dizer, eu estou buscando um aperfeiçoamento. Filipenses 3:12. Ele vai dizer isso, não que eu já tenha conseguido, não que eu já esteja vivendo isso.
Mas ele não se conforma. E ele vai dizer: prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Yahushua, o Mashiach. Sabe por que você foi alcançado? Para você alcançar também todos esses propósitos que a gente está aqui narrando ao corpo do Mashiach. A vida de cada um de nós, Yaldim, é uma corrida constante em direção ao alvo, amados. Você já sabe disso. E Yahushua, Shaul, nos convida a ter essa mentalidade. Essa mentalidade. Não tem Yahushua apenas por religiosidade, não porque eu saí do sistema, porque agora eu não falo mais o nome de Jesus, eu não chamo mais o soberano de Zeus. Não, eu preciso ter uma mentalidade que tudo que vem na minha vida, nessa caminhada, é para me levar ao aperfeiçoamento. Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão diante, prossigo para o alvo. Quantos começaram bem e pararam na metade do caminho? Quantos, por besteira, por não conseguir uma realização, já começam a cogitar com seus pensamentos em parar a sua caminhada? Essa é uma das imagens, amados irmãos, mais forte do capítulo 3. Deixar o passado no passado e seguir em direção ao que Yahweh preparou. Quantas pessoas ainda são assombradas com as coisas do passado? Quantas pessoas ainda perdem a sua paz porque os seus pensamentos levam os erros lá do passado, as feridas que foram abertas lá no passado, as chagas que ainda não cicatrizaram verdadeiramente porque as suas lembranças do passado faz que essa pessoa ainda se remoa na sua dor. Quero fazer uma pergunta a Kehilah do Mashiach. O que seria de nós? O que seria de mim? O que seria de mim? O que seria de você, irmã Lucileide? O que seria de você, irmã Sônia, se Yahushua não esquecesse os nossos erros, os nossos vacilos, as nossas transgressões lá do passado e até involuntariamente nos dias atuais, quando nós cometemos delitos e muitas das vezes não declaramos isso. O que seria de nós se o Pai olhasse para nós e cogitasse: hoje ele está aqui, mas já foi um vacilão, já foi uma vacilona. Não, Shaul está dizendo aquilo que o próprio Yahushua demonstrou em vida aqui, quando passou, quando ele chamou: vinde a mim, vocês que estão cansados, oprimidos, abatidos. Por que está cansados, oprimidos, abatidos? Religiosidade, mentirada na nossa vida. Sabe, irmão, rituais, sabe, crendice, uma vida de derrota, uma vida de desgraça. E Yahushua falou: vem. E se vocês virem para a minha presença, eu esqueço tudo, eu passo uma borracha nesses erros que vocês cometeram até a data presente que vieram até a mim. Então a vida de um Aldim não é a vida de um religioso, não. Eu sempre ensinei nas minhas lives, quando eu falo de Yahushua, eu falo com propriedade, eu não falo da boca para fora. Evito até chamar esses nomes, porque eu sei que esses nomes são kadosh, são nomes que eu não sou nem digno de proclamar. Então eu evito na minha casa, evito no meu convívio, no meu trabalho, estar chamando Yahushua por chamar, porque eu sei que esse nome é poderoso. Então Shaul está falando aqui. Ele está falando: olha, irmãos, eu tenho que fazer uma coisa, quero ensinar vocês. Eu não me conformo com lembranças do passado, com os erros do passado que querem me assombrar, que querem me atormentar. Então, para mim prosseguir com o Yahushua, a qual eu fui chamado para viver um novo dia, eu preciso trabalhar na minha mente para, sabe, lidar bem com as memórias do passado ruim. Mas eu não posso deixar que as coisas lá de trás, do passado, daqueles meus erros, daquilo que eu podia fazer e não fiz, me atormentar
e deixar o diabo pegar isso como combustível para atormentar a minha vida. Por isso que Shaul está falando, eu não me conformo, eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Yalcha. Yalcha não me alcançou para me ficar nadar e morrer na praia, não. Um provérbio que a gente usa, mundano. Yalcha me chamou para mim alcançar o triunfo. A vida de um Eldim é uma corrida constante, você precisa entender isso, em direção ao alvo que é Yalcha. E Shaul está falando. E nos convida a ter essa mentalidade. Você precisa ter essa mentalidade. Por isso que em Romanos 12 vai dizer, ó, se você não renovar o seu entendimento, tampouco, meus irmãos, tampoucos vocês irão experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Abba em suas vidas. E ele vai continuar dizendo, então o que eu tenho que fazer, irmão Roberto? Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avanço para a que estão diante de mim. Prossigo para o alvo. Filipenses capítulo 3, versículo de número 13, verso 14. Essa é uma das imagens mais fortes do capítulo. Deixar o passado no passado e seguir em direção ao que Yahweh preparou. Repita comigo nessa noite aqui, irmãos. Passado fica no passado. Repita isso na autoridade do Ruach Kadosh. Passado fica no passado. Passado não tem que me assombrar na atualidade, nessa minha vida presente. Passado fica no passado. A palavra em si já ensina. Passado. E a Escritura vai dizer que em Yalcha tudo se fez novo. Ele encerra dizendo, tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Olha, irmão, o que você já alcançou? O que você já alcançou através de Yahweh e Yalcha na sua vida? O que você já alcançou? Então viva aquilo que você alcançou já, aquilo que Yahweh e Yalcha, irmão Rubão, agregou na minha vida, agregou na sua vida, irmão Hélito. Viva o que, na verdade, ele já depositou como um bom depósito na minha e na sua vida. E ele vai continuar escrevendo. Ele fala também de contraste dos verdadeiros e dos falsos. É mesmo, irmão Roberto? Ele vai começar agora aqui no capítulo 3, no verso 17, no verso 19, dizer, Shaul faz um convite, sigam unidos. Sigam unidos. O meu exemplo, observem os que vivem de acordo com o padrão que lhe apresentamos. Você tem recebido a palavra. Você tem recebido o alimento sólido. Então viva de acordo com aquilo com que você tem recebendo. Ele sabia que exemplos concretos ajudam a fortalecer a emuná. Você tem sido exemplo concreto na vida de alguém? Você tem sido uma referência na vida de alguém? É isso que você precisa se preocupar. Mas lamenta pelos que vivem como o inimigo do madeiro. Olha que coisa interessante. O seu destino é a perdição. O seu Deus, a sua religião é o estômago. E tem orgulho do que é vergonhoso. Ele está dizendo, Filipenses 3, verso 19. A Escritura diz que eu preciso ser padrão. A Escritura diz que eu tenho que ser fonte de inspiração. A Escritura diz que eu tenho que ser exemplo. O alvo é Yalcha, mas ninguém vê Yalcha. Mas vê Yalcha através da minha vida, através do meu comportamento, através da minha índole, através da sua índole. Infelizmente, há muitos que dizem Yaldim, mas vivem apenas para os prazeres terrenos. Shaul nos lembra do perigo de um evangelho distorcido, amados irmãos, focado no conforto e não no sacrifício, e não no esforço, facilidade. Vocês oram por mim, vocês jejuam por mim, vocês buscam por mim. Não, eu preciso fazer a minha parte. Shaul conclui com uma declaração poderosa. Leia comigo o verso de número 20 no capítulo 3. A nossa cidadania, porém, está nos chamaíns, nos céus, de onde esperamos
ansiosamente um Salvador. Yahshua, o Mashiach. Então ele está falando, Roberto, você vive aqui terrenamente, você está nessa colônia dos homens aqui, mas você já é um cidadão do Chamaim, você já é um cidadão do reino do meu pai. Então viva como se fosse um estrangeiro aqui. Não galgue nada, não queira nada que vai desarraigar você do conceito do Chamaim. Por quê? A sua cidade, Roberto, a sua cidade, a sua morada não é perpétua aqui terrenamente. A nossa cidade, porém, está onde, irmãos? Está aqui na terra. Não tem condomínio fechado, não tem prédio de luxo, não tem casa com os padrões de segurança que pode fazer que você perpetue aqui nessa terra. Eu e você estamos indo embora e muitas pessoas nem notaram isso ainda. Os filipenses orgulhavam-se de sua cidadania romana, né? Precisavam ser lembrados de que pertenciam, antes de tudo, ao reino dos céus. Aleluia, irmãos. Quantas pessoas vaidosas, quantas pessoas batem no peito e dizem eu sou branquinho, outros dizem eu sou negão, outros dizem eu sou loira, outro diz eu sou escurinha, outro diz eu sou português, outro diz eu sou brasileiro, outro diz eu sou americano, outro diz eu sou inglês, outro diz eu sou espanhol. De nada adianta esses títulos terrenos, esse reconhecimento terreno, porque eu sou de lá, declare isso nessa noite, você é de lá, você é de lá. Então estamos aqui fazendo o quê, irmão Roberto? Estamos sendo treinados. Os filipenses orgulhosos de sua cidadania romana precisavam se lembrar que pertenciam aonde? Lá em cima. Aqueles irmãos já convertidos, mas eles tinham aquele orgulho. Oh, irmão Roberto, eu moro aqui num lugar seguro, porque a minha cidade é cercada de ex-militares, ex-centuriões. O condomínio aqui é fechado, a colônia aqui é boa. Então ele tinha essa vaidade. Eles se garantiam em títulos de pessoas, em status de pessoas, se escoravam nessa vaidade humana. E ele continua falando, ele reforça a esperança final. Onde está escrito isso, irmão Roberto? Filipenses capítulo 3, verso 21. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Aleluia. Para que vaidade? Para que vaidade nessa matéria caída? Você tem que se cuidar. Você tem que ter uma ética para contigo mesmo. Falei isso na última live. Ética pessoal. Você deve se cuidar. Mas não seja uma pessoa vaidosa. Porque eu e você estamos nos deteriorando. Eu e você estamos a cada dia ficando distante dessa terra. Você sabe que todo dia morre uma célula no seu corpo? Todo dia eu e você estamos envelhecendo. Ainda que isso seja duro, eu e você não vamos ficar tchutchuco pro resto da vida, não. Cada um de nós está envelhecendo. Cada um de nós está cumprindo o ciclo de sobrevivência terrena. Então você vê que promessa maravilhosa. Um dia seremos completamente transformados, livres do pecado e da fraqueza, semelhante ao nosso Mashiach, ao nosso libertador. Aleluia. E ele continua falando. Que conexão profética encontramos em Filipenses? Vamos falar mais um pouquinho. Já estou encerrando a minha fala, mas eu tinha assunto aqui muito extenso para falar. Mas eu vou me limitar, eu vou me regrar aqui, eu vou falar apenas aquilo que o Pai já colocou no meu coração. Este capítulo que nós acabamos de estarmos aqui lendo, este capítulo ecoa várias profecias. Irmão Roberto, e o capítulo 3, bota isso aí no papel. O capítulo 3, carta aos Filipenses,
ela tem uma conexão profética? Tem. Com várias profecias do Antigo Testamento sobre o nosso Mashiach, sobre Yahshua e a restauração final. Eu vou te dar aqui umas referências, depois você estuda aí. Você dá continuidade aí. Você pode fazer isso como um estudo da semana. Daniel, capítulo de número 12, no versículo de número 2. O que está escrito lá? O desejo de Shaul. O desejo de Shaul é conhecer o poder da ressurreição. Ele não fala isso em Filipenses capítulo 3, versículo 10? Aponta para a esperança escatológica já revelada no texto como Daniel, capítulo 12, no versículo de número 2, que fala da ressurreição dos mortos. Quem já leu Daniel, capítulo 12, versículo 2, vai falar do quê? Da ressurreição dos mortos. Essa é a esperança de Shaul. Essa é a esperança. Ô, Rubão, a minha esperança é o quê? É passar aqui apenas por passar, em apenas saber o nome de Yahweh e Yahshua? Não, a minha esperança é a ressurreição dentre os mortos, a transformação do nosso corpo, prometida em Filipenses capítulo 3, no verso de número 21. Remete à expectativa messiânica descrita em Ishaiah, capítulo 25, versículo de número 8, onde Yahweh promete destruir a morte para sempre. Tu tá vendo aí? Como é que o capítulo 3 tem conexão com os livros das Escrituras e profeticamente? E o conceito de cidadania celestial encontra paralelo com o que o profeta Zacarias anunciou sobre o reino vindouro. Aonde, irmão Roberto? Do Mashiach, quando todas as nações reconheceriam o domínio de Yahweh. Onde está escrito isso, irmão Roberto? Lá no livro do profeta Zacarias, capítulo de número 14. Assim, a carta aos Filipenses, no capítulo 3, nos conecta. Tem uma conexão forte, diretamente com as profecias do Antigo Testamento. E nos faz olhar para o futuro glorioso, para o futuro promissor, que aguarda os que estão em Yahshua, o Mashiach. E o que nós aprendemos nesta noite, o que nós estamos aprendendo, eu vou resumir aqui agora, o que nós podemos extrair, irmão Roberto. Filipenses, no capítulo 3, me ensina que devo reavaliar minha prioridade. O que tem sido a sua prioridade? A prioridade aqui de Shaul estava preso. Não estava em nenhuma mesa de escrivania, não estava em nenhuma sala com ar refrigerado, ele estava na cadeia, no xilindró. Mas a prioridade dele, a mente dele estava condicionado às coisas do reino. Contrapartida, a mente dos filipenses estavam atrelada à vaidade terrena. Querer confiar no seu braço de carne, querer confiar na cidade sitiada por ex-militares da reserva de Roma. E Paulo ali, no xilindró, naquele espaço, naquele perímetro tão apertado, ele tinha uma pena na mão e papel e escrevia algo tremendo que deixa como legado aos filipenses lá do primeiro século, 60 a 61 depois de Yahshua Mashiach, e agora para conectar-se a uma mentalidade espiritual. Então, aprendo que conquistas humanas são passageiras. Só Yahshua tem valor eterno. Eu vou ditar para você, se você quiser escrever, escreve. Vai ditar, irmão? Vou ditar com maior calma aqui para você. Conquistas humanas, irmãos, todas elas são passageiras. Não estou dizendo aqui que é errado você conquistar, não. Se você tem capacidade, se você é um cara esforçado, se você é uma mulher esforçada, você tem, sim, que conquistar. Mas lembre-se disso. São passageiras. Só Yahshua tem valor. Qual é o verdadeiro tesouro hoje que eu carrego? Yahshua. A palavra diz assim, Roberto, aonde tiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Então, amo minha família,
Cuido das coisas que o Pai permitiu que eu alcançasse, mas isso não é prioridade para mim. Porque a minha família eu sei que cuida o Pai. As coisas que eu tenho eu administro porque o Pai me colocou como mordomo, mas eu sei que um dia isso tudo passará. Isso tudo passará. Isso não tem valor diante da conquista do reino. A justiça própria não me aproxima de Al. Só Emuná em Alcha me justifica. Lembre-se disso. Que a minha justiça e a sua justiça é como trapo de imundície. O que faz me aproximar de Al e Alcha, o que eu aprendo aqui, Shaul escrevendo no capítulo 3 de Filipenses. A minha conexão está através da minha Emuná. Conhecer Alcha vale mais do que qualquer título ou status. Né? Ah, eu sou formado nisso, eu sou formado naquilo. Parabéns para você. Mas isso não vale mais do que a presença de Al e Alcha na vida de qualquer ser humano. Conhecer e Alcha vale mais do que qualquer título ou status. Não quero reconhecimento humano. Não quero. A vida de um Eudim exige perseverança. Não posso parar. Preciso avançar para o alvo. O Eterno não me chamou como um camarada que vou correr apenas 100 metros e vou parar. O que ele ensinou? Se alguém te convidar para andar 1 milha, convida essas pessoas para andar 2 milhas com você. Por que isso, irmão Roberto? Porque o Ruach Kadosh é o combustível da minha vida. O Ruach Kadosh, quando eu busco, quando eu tenho conexão com o reino através da minha Emuná, o Ruach Kadosh é o meu combustível. Se alguém me chamar para caminhar 1 milha, vamos lá, irmãos. Eu caminho 1 milha contigo, depois eu quero te convidar para tu andar 2 milhas comigo. É assim. Exemplos concretos de Emuná nos inspiram. Preciso observar e imitar os que andam com Ial. Eu sempre falei isso. Procura andar com pessoas avivadas, com pessoas que a Emuná dela é melhor do que a sua, ou igual. Isso não quer dizer que eu vou menosprezar os mais fracos. Aquele eu oro e vou dizer, vamos caminhar. Mas se ele não quiser caminhar, eu não posso parar e ficar me lamuriando, ficar me lamentando porque aquela pessoa não quer caminhar. Eu só lamento. Tem muita gente que me conhece e a gente tem um jargão já feito, do meio para frente. Do meio para frente. Do meio para frente. Por que, irmão Roberto? Do meio para frente. Para quem está chegando e quem não conhece esse jargão, é porque do meio para frente eu corro no meio dos motivados. Eu corro no meio, irmão Rubão, de pessoas que querem o mesmo propósito, o mesmo objetivo que eu quero. Do meio para trás, eu vou ficar no grupo dos desmotivados. Daquela pessoa que anda 1 dia para 3, anda 2 dias para 6, anda 3 dias para 9 dias. Não, eu não quero isso. Eu não quero isso, porque quando eu leio essa carta de Filipenses, Paulo preso na sua matéria, mas avançando para o reino, avançando, buscando, fazendo convicto a cada dia mais a sua cidadania espiritual. Não posso me conformar com um evangelho confortável e terreno. O madeiro continua sendo o caminho. O madeiro tem o seu valor. Como é que está o seu madeiro aí? Como é que está o seu madeiro aí? Minha verdadeira pátria, irmão Robão, não é esta, mundo, brasileiro. Sou cidadão, terreno, mas sou cidadão do chamaim dos céus. E à espera do meu Salvador. É isso que você tem que mentalizar. E para mim terminar minha fala aqui, a majestade final, a glória maior, a honra maior, me espera, irmão. Um dia serei transformado, semelhante ao nosso Salvador Yahshua. Eu tenho promessa de um corpo de glória. Oh, aleluia! Eu tenho promessa de um corpo transformado, de um corpo vivificado, de um corpo imortalizado. Não nessa matéria caída. Não nessa matéria que muitas das vezes me leva às inconstâncias dessa vida. Filipenses capítulo 3 me chama a abrir mão
do orgulho. Ô, Roberto, tu se orgulha de quê? Quando eu leio essa carta, não tem mais orgulho. Quando tem essa carta, a minha força não está no meu braço de carne, e nem nas minhas habilidades, nem naquilo que eu possuo. Filipenses capítulo 3 me chama a abrir mão do orgulho, dos méritos e do apego aos presentes, para abraçar o que é eterno, conhecer e seguir a Yahshua. Espero que você possa ter compreendido um pouco dessa carta. Quando comecei a ler as cartas, eu falei, pai, o que eu vou falar? Tem o capítulo 1, que é rico, tem o capítulo 2, tem o capítulo 3. O pai vai falar, fala do capítulo 3. Que vai falar de orgulho, Roberto. Que vai falar de prioridade. E qual é a sua prioridade? Quando Paulo chegou na cidade de Filipos, que você aprendeu hoje junto comigo aqui, era uma colônia romana. E aqueles moradores ali eram orgulhosos, irmã Eli. Eles eram orgulhosos porque eles achavam que viviam num condomínio fechado, numa cidade fortificada, porque ali havia vários ex-militares do exército romano que guardavam aquela colônia. E Shaul, que não é bobo nem nada, a visão de águia. Não tem a visão de pardal, você tem que aproveitar o momento. Você tem que aproveitar muitas das vezes as circunstâncias para você engrandecer o nome de Yahshua naquilo que é poder do reino. E Shaul viu que aqueles irmãos eram focados nesse orgulho, nessa vaidade. Ele falou, eu vou mostrar para os irmãos, se é que alguém tem que ter um orgulho, é saber que o seu nome está rolado no livro da vida e a tua cidade perpétua não é terrena, é uma cidade kadosh. É uma cidade que não pertence a essa esfera terrena, contaminada pelo pecado e pelo mal. E ele escreve essa linda carta que serve para a gente hoje, Pergunte-se a si mesmo, o que eu tenho priorizado mais? O que eu tenho priorizado mais? Pergunta para você mesmo, o que eu tenho dado mais ênfase na minha vida? Será que eu tenho verdadeiramente me voltado, me dedicado, aplicado mais as coisas do reino? Não por religiosidade, eu sempre falei isso. Não por religiosidade, não porque A vai falar, B vai falar, C vai me observar, não. Por vocação, através da sua emuná verdadeira, através da comunhão. Eu louvo a Yahweh pela sua vida, meu irmão. Eu louvo a Yahweh pela sua vida, meu irmão, que tem priorizado esses momentos que o Pai tem nos proporcionado como momento de comunhão. Hoje nós não vamos a templos de pedra, não precisamos, nós sabemos, fomos libertos desse monopólio. Fomos libertos, infelizmente, dessa prática. Então hoje a gente tem essa ferramenta aqui que o Pai nos deu, enquanto podemos usá-la, para nós termos um pouco de comunhão, um pouco de proximidade e aprendermos junto um pouquinho da palavra do Pai. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso objetivo. Eu quero te agradecer por você também me dar essa oportunidade de termos essa comunhão. Que o Pai continue abençoando a sua vida, que o Pai continue abençoando a sua caminhada espiritual. E lembre-se que você mora na terra. Você está passando um tempo aqui na terra. Mas nós não vamos perpetuar nessa terra. Essa terra já foi sentenciada e a hora dela está marcada já. O Pai sabe o momento certo. Temos uma promessa de resgate, mas nós que estamos aqui presentes, se não formos nessa promessa de resgate, e se o Pai nos chamar individualmente, lembre-se que você precisa ir com a promessa
de um dia provar da ressurreição dentre os mortos. Quero ficar por aqui te desejando um bom começo de semana, uma noite de sono reparador, que o Pai abençoe a sua vida, a sua casa, fique firme, meus amados irmãos. Essa live vai ficar disponível um pouco no Facebook, depois ela vai lá para o YouTube e você pode recapitular as lives lá. Quero também com muita humildade, mas exaltar o nome de Al Yalcha, agradecer a Yalcha por você, pela sua parceria, pelo seu carinho. E hoje nós estamos completando 200 lives gravadas, 200 lives gravadas em tempo real. E tá tudo lá no YouTube. Se você quiser rever as lives, os títulos tá tudo lá. Sabe, você faça isso porque é assim que a gente vai aprendendo, é assim que a gente vai aprendendo. O Pai nos deu essa missão e graças às orações dos irmãos, a gente tem avançado. As lutas são travadas, irmãos. Mas o Pai tem nos dado assim essa benevolência de poder chegar aqui e compartilhar um pouquinho da fala, um pouquinho do carinho com os irmãos. Então eu queria externar essa alegria por você estar conosco nessas comunhão todinha aí, né? Fizemos live em tempo real com outras pessoas participando conosco, fizemos live individual. Então o mais importante é que tá tudo lá para louvor do Abba. Nós não temos mérito nenhum, não quero reconhecimento nenhum, simplesmente lembre-se que eu sou só mais um no corpo do Mashiach, ajudando, trabalhando aí com os irmãos, batalhando. Sou o menor da casa. A gente está aí ajudando na obra de edificação do reino. Então, sou grato pela sua vida, sou grato pela sua comunhão, sou grato pelo seu carinho. E termino a minha live aqui te desejando tudo de bom nessa esfera terrena, mas, mais uma vez, lembrando você que você está aqui, mas não pertence aqui. Nosso lugar é lá. Tá bom, meus amados? Beijo no seu coração e vamos terminar com a nossa tradicional fala. Até o nosso próximo encontro, se assim o nosso Abba nos permitir. Forte abraço, beijo no coração e até logo, meus amados.